Ah, muito boa noite, então, a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um GFácil Talks, né? Nossas noites de terça-feira, onde a gente fala um pouco sobre gestão, sobre liderança empreendedora, né? Nossa missão aqui é tornar a sua vida como líder um pouco mais fácil, né? Conforme a gente sempre fala, não quer dizer que vai ser fácil, mas a gente pretende ajudar você a encurtar um pouco esse caminho. A gente promete sempre entregar muito valor, muito conteúdo importante, tá? Que você possa aplicar na sua vida como gestor ou como líder. Bom, nas últimas 2 semanas, nós falamos sobre como que a energia emocional do líder ou do gestor impacta na equipe, como que isso afeta a sua vida e como que isso pode afetar também a sua carreira, até mesmo a sua equipe, né? Isso pode drenar a energia de todo o time. E a gente sabe que empresas com pouca energia emocional, elas não vão para frente, né? É necessário muita energia para encarar novos projetos, novas ideias, né? Principalmente nesse cenário que a gente se encontra hoje. Bom, eu não vou resumir tudo que a gente falou, né, nos últimos encontros, porque a gente já fez isso no encontro passado. Quem quiser pode acessar nosso canal no YouTube e rever, né, ver o replay das lives, né? Mas só repassando então, nas últimas semanas nós estamos falando sobre como alguns sabotadores, né, que são comportamentos negativos que nós temos muitas das vezes quando estamos sob pressão, eles podem nos atrapalhar ou nos impedir de ter uma liderança mais calma, mais tranquila e que mantém a energia das pessoas no alto, né? Que é o que a gente quer. E a gente falou então sobre o sabotador, né? Sobre diversos sabotadores. Falamos sobre o insistente, que é aquele que é perfeccionista, né? Falamos sobre o sabotador prestativo, né? O sabotador prestativo, né? Que ele quer fazer a vontade dos outros, né? Dificuldade de dizer não. Falamos sobre o hiperrealizador, sobre o vítima, sobre o hiperracional. Falamos também sobre o hipervigilante. Perfeito? Então, se quiser saber um pouco mais sobre esses sabotadores, é só acessar lá nosso canal no YouTube e rever as informações sobre eles e sempre com a aplicação prática do Jailton, né? Hoje nós vamos falar sobre... Faltaram 2, né, Jailton? O controlador e o esquivo, né? Eu acho que são 2 só, né? Faltou inquieto. Faltou inquieto também? Inquieto também. Faltou inquieto, né? Beleza, então vamos falar também sobre o inquieto. Muito bem. Características do sabotador inquieto. Note, não é que o líder ele seja o sabotador ou ele seja inquieto. Ele tem um sabotador, né, um padrão de comportamento quando sob estresse, sob pressão, que faz esse sabotador, esse ladinho negro que está lá dentro dele, começar a vir para fora e atuar, né? Então, nós chamamos isso de sabotadores, porque eles sabotam o nosso desempenho, tá? Segundo os estudos lá do Shizat Chamini, né, que é autor desse estudo que nós estamos trazendo, apenas 20% das equipes alcançam seu máximo potencial. Só 20%. Todo o restante está em baixo desempenho. Por quê? Por causa da atuação dos sabotadores. E quando o sabotador inquieto atua, como que esse líder age? Acontece o seguinte, quando esse sabotador está atuando, esse líder ou essa pessoa está sempre em busca da próxima atividade, sempre em busca da paz que a próxima atividade vai trazer. Então, são pessoas que se distraem facilmente, tendem a ficar sempre ocupados, realizando muitas tarefas, muitos planos diferentes, né? E o pensamento é, bom, minha próxima atividade, ou minha próxima tarefa, ou então o próximo projeto é que vai ser legal. Ele dificilmente está satisfeito com o que está acontecendo no momento. Então, o que ele faz? Ele vai abraçando novas iniciativas, vai abraçando novas ideias, ele vai se enchendo de tarefas. E o resultado é que ele faz muita coisa e nem sempre consegue finalizar todas essas coisas que começam, né? Quando esse sabotador está ativo, ele tem um medo que esses projetos, essas ideias saiam correndo, desapareçam. Então, ele começa a agir muito, conforme eu falei, muita iniciativa, infelizmente, pouca acabativa. Não é? Jailton,
seus comentários a respeito de do impacto que esse sabotador pode gerar na equipe. É desafiador, né? Porque o mundo que nos rodeia hoje, né, é um mundo inquieto, né? Por assim dizer. É um mundo que propõe muitas questões, que propõe muitas perguntas através do marketing, né? E nós sabemos da importância do marketing para a economia, para os negócios, mas a gente suscita muitas perguntas. Então, essa pessoa inquieta passa, às vezes, essa pessoa inquieta, não, falei errado de novo. Este sabotador, quando ele se torna comportamento dominante, né? Ele acaba sendo um engano muito forte para a própria pessoa e a equipe. Porque a pessoa que adota esse comportamento dominante, ou os momentos de estresse que acontece isso, ele, como você já falou, ele perde foco, né? Ao perder o foco, a equipe também fica sem foco, porque ele sempre quer muitas opções, né? Ele quer sempre pular para alguma coisa. Então, o que acontece? A equipe fica frustrada, porque as iniciativas sem acabativa, como você falou, elas causam o quê? Desvio do alcance do resultado. Então, por mais que haja esforço por parte da equipe, como não tem foco, eles acabam não atingindo resultados esperados, né? Ou se atinge os resultados, atinge sobre muito sacrifício, porque o líder não está com eles todo o tempo, né? Uma experiência que eu tenho nesse sentido é a inauguração de lojas e início de projetos. Então, por exemplo, uma grande loja, como uma Leroy Merlin, uma lojas americanas, ou mesmo McDonald's e outras coisas, ou uma fábrica da Coca-Cola, ela é um momento de muita excitação. Então, aquele personagem que permite que o sabotador inquieto aconteça é o paraíso para ele. São uma série de coisas que têm que ser feitas. Mas todos nós sabemos que as coisas precisam estabilizar, né? Então, isso é um projeto, por exemplo, inaugurar uma loja, começar um projeto. Mas depois ele entra numa barriga, por assim, né? Olhando um gráfico de um Pareto, ele vai entrar para um nível de detalhes de finalização, detalhes de acabamento, para que aquilo tenha consistência. Aí o que acontece quando o sabotador inquieto surge? Acabou, né? Acaba antes da hora. Já podemos passar para outra, já estou em outra. Aí o que acontece? Aquele projeto ele acaba cheio de buracos, como um queijo suíço, né? E eles vão aparecendo depois, quando você já está no próximo estágio, que é a rotina. Aí você tem que voltar para gastar energia para resolver questões de projeto. E, normalmente, quem é que vai fazer isso? A equipe. A equipe fica trabalhando em projetos que já não tem mais patrocínio, não tem mais dinheiro, não tem tempo alocado, mas estão dando problemas. Por quê? Porque o seu chefe liderou a equipe como se aquilo já tivesse acabado. E não está, não deu atenção. Então, a equipe sofre muito. É importante para esse momento das nossas vidas, quando isso acontece, a gente saber dedicar tempo àquela técnica que a gente falou na semana passada, o fix it. Quando você se dedicar a uma tarefa, vá com ela até o fim, né? Arranque as raízes, vá até o fim. Então, de novo, se você reconhece esse sabotador, escreva, né? Então, está num projeto, então use lá as técnicas de finalização de projeto, né? Compartilhe com a equipe, ouça e aloque recursos para acabar. E não confunda a rotina com iniciativas. Então, tenha sempre a ideia também que você já falou da priorização, que é muito importante, o que é realmente importante. Muito bom, Jailton. Olha, eu até anotei aqui, né? Fix it, vá até o fim. Sério mesmo, eu gostei mesmo. Eu anotei aqui porque eu não conhecia sobre essa expressão, não. Legal, gostei mesmo. Uma Legal. dica que eu dou também, Jailton, se você quiser falar, é de colocar aí inclusive, eu já tive cliente assim, né? Cliente empresário, né? Não gestor, era um gestor, mas era um empresário, né? Pequena empresa. Queria sempre um novo projeto, né? Então, uma dica interessante é foco talvez em 3 projetos, né? E dar fim nos 3, então iniciar o próximo projeto, não é? A gente quer Eu naquilo, acho né? Várias importantíssimo. iniciativas, né?
Eu acho isso, Márcio, que você falou, muito importante. Eu não botaria o número, você coloca, eu acho bom isso, a sua coragem e tal. Eu não coloco o número, mas sim, né? Porque depende do tamanho. Sim, Então, isso que você falou é muito importante, mas coloque números. Na nossa experiência, a gente sabe o que cabe. Outra coisa, respeite muito a documentação, sabe? Porque quando a gente tem esse sabotador nos rondando, a gente não pode confiar na gente, porque a gente quer excitação, né? Você quer novos desafios, você quer uma coisa que te cause excitação. O livro fala, né, do que isso pode ter causado. Problemas de desatenção na infância. E assim, respeite o seu sabotadorzinho. Usa ele para outras coisas, para projetos pessoais, para atividades esportivas, né? Para algum tipo de hobby. Mas nas empresas, tenha a disciplina do que foi documentado, porque o seu sabotador, ele não gosta da documentação, ele foge do sentimento negativo, ele foge da situação desagradável de ter que dizer para o seu chefe, dizer para o chefe dele ou para o cliente que ele não pode fazer isso enquanto ele não termine o outro. Então, como é que vai ficar? O que entra e o que sai? E por quê? Fazer análise de contingência, né, que a gente tem que fazer em projeto. O projeto realmente acabou? Ao contrário daquele perfil que a gente viu, né, do hiperrealizador, que ele está sempre achando que está realizando coisas. O inquieto vai pular de galho em galho. E aí acredita na documentação, sabe? Coloca o seu desempenho sob perspectiva e acredite na documentação. Os 10 itens que faltam, usa um dia só, pega um dia para matar aqueles 10 itens. Coloca o seu desempenho sob perspectiva. Isso vai te dar um senso de realização muito gostoso e você vai querer mudar para outros, né, projetos por desafios reais e não esse engano, né, do sabotador. muito bom, muito legal, Jair. Vamos então aqui para o próximo sabotador. Próximo sabotador que pode atuar em algumas pessoas, né? Você tem que fazer o teste para saber quais são os seus sabotadores mais altos. É o sabotador controlador. Conforme o nome diz, essa pessoa acredita que ou ela está no controle ou as coisas estão fora de controle. Então, sente uma grande necessidade de estar sempre no comando, de dirigir as ações das pessoas, né? Colocar tudo sempre de acordo com a sua vontade, né? Isso gera o quê? Gera ansiedade, paciência, tanto nele quanto em outras pessoas, né? Então, assim, tendem a querer sempre assumir responsabilidades, são pessoas competitivas e ficam muito felizes quando contrariam a probabilidade, né? Então, quando a pessoa tem a tendência sabotador, se alguém fala para ela talvez assim, isso é muito difícil de conseguir, pronto. Aí essa pessoa talvez sinta uma certa adrenalina e ela sinta essa necessidade de contrariar a probabilidade. Principalmente se ela também tiver, por exemplo, o sabotador insistente que a gente citou antes, né, que é o perfeccionista, né, que é atento ao status, à imagem que aparenta. Então, se tem os dois, então, que muitas vezes tem, um sabotador pode tender a incitar o outro sabotador, né? Outras características, né? Esses dias eu estava até fazendo um treinamento, aí algumas pessoas do treinamento até falaram, né? Tinha esse sabotador e tudo. Aí eu perguntei assim, ó, quando vocês vão viajar, como é que vocês fazem? É tudo super planejadinho? Ou vocês vão mais estilo mochileiro, né? Vivendo de acordo com o que for vindo? Ninguém falou que era, digamos, ao acaso, não, é tudo planejadinho, né? Tem hora para tudo, horário certo, tal. Então, só quer ficar controlando, né? Então, bom, algumas dicas que eu dou, né? Logo seguido, o Jailton vai vir com as dicas aí também, né? Algumas dicas que eu dou né? Quando você tender, caso você tenha sabotador alto, tender a ficar irritado com uma situação que não está no seu controle, é você trabalhar sua mente, né? A primeira coisa, né? Ficar irritado vai ajudar, porque você não pode controlar? Qual é a parte dessa situação que você pode, de fato, controlar? Né? Qual é a parte dela que você tem, está dentro da sua esfera de controle? Né? E ainda uma outra dica é fazer o exercício mental e na prática também de confiar nas pessoas, de dar prazos para as pessoas. Né?
procurar confiar. Confiar não quer dizer que você não vá conferir, né? Mas você pode sim começar a confiar e aliviar um pouco mais a sua mente, tá bom? Jailton? De novo, né? A gente tem que sempre entender que, apesar de não aparecer aqui nesse sabotador especificamente, mas a gente está falando sempre de comportamentos abusivos com você mesmo, né? São eles são descontrolados. Então, você controlar, né? Você ser um gestor, e a gestão exige controles, né? É uma coisa. Outra coisa é quando isso sabota os seus resultados. O excesso de controle sabota os seus resultados. E aí você fica se enganando, achando que está controlando, mas na verdade você só está sendo controlador. Você não está sendo um líder, um gestor de nível de qualidade, né, de excelência. Então, qual é o impacto que isso causa na equipe? Os comportamentos que você revelou aí, né? Ou seja, quando a gente deixa que esse comportamento passe a ser um comportamento dominante. Primeiro é que você fica enganado. Os seus resultados vão ser prejudicados. Você acha que está no controle de tudo, que controlando você vai conseguir dar os resultados, e acontece exatamente o inverso. Você engessa, gera lentidão, porque tudo tem que passar por você, você tem que dar opinião em tudo. Então, o sentimento de frustração da equipe, né, porque tudo está controlado por você, ele acaba virando lentidão, processo. É só você entender, se tudo tem que passar por você, para você dar uma opinião, e aí retorna para as pessoas adequarem aquilo à sua opinião. Isso aí já gera um timing a mais no processo. E logo, como o tempo é um dos KPIs em qualquer organização, em qualquer projeto, em qualquer gestão, o quesito tempo já está prejudicado. Outra coisa é o engano que você tem de que você saiba tudo, de que você possa controlar tudo. Isso é um engano. As pessoas vão começar a enganar você. Elas vão começar a falar com você o que você quer ouvir, vão começar a passar para você as coisas incorretas ou incompletas apenas para não ter o trabalho de fazer, entregar para você, e você vai falar para refazer tudo, vai querer ver cada detalhe. Então, eles preferem que você fale. Então, isso acaba baixando muito o nível de qualidade das relações, né? E isso é um embuste, é uma cilada psicológica, porque você, de fato, não estará controlando. O excesso de controle é perda de desempenho. Basta pegar o exemplo do carro. Se você andar com o carro sempre na primeira marcha, autocontrole, né, altíssimo controle, o carro não vai desenvolver. Se você passar para a terceira, para a segunda, para a quarta, para a quinta, você vai soltando o carro e assim ele vai tendo maior desempenho, mais aproveitamento, né, do seu sistema, né, que o carro como um sistema para executar o movimento. Então, como é que isso afeta você? Frustração. Você provavelmente não tem tempo para fazer tudo isso, a organização não é estruturada dessa maneira. Você vai ter que roubar esse tempo de alguma coisa. De onde é que você vai roubar? Vai roubar da saúde, vai roubar da família, vai roubar de um monte de lugares. E vai roubar o das pessoas também. Então, você vai ficar numa relação complexa, de conflito, sempre em conflito, a equipe sempre frustrada, sempre muita insatisfação, e o resultado vai ser lentidão. Qual é o antídoto para isso? O antídoto para isso é amadurecimento da sua parte. Saber que comando e controle já foi uma máxima da administração, especialmente pela questão militar, mas no mundo de hoje simplesmente não é possível você comandar e controlar tudo. Porque as pessoas têm muito a contribuir e você precisa do conhecimento do desempenho dessas pessoas. Dica: sim, se você está começando uma nova função agora, se está começando um novo projeto, é clássico que você controle mais no início, né? Então, você chegou numa nova empresa, você chegou numa nova função. É importante que você converse com as pessoas, diga que você precisa entender melhor as coisas que estão acontecendo e você precisa ser reportado um pouco mais. Exemplo, ser copiado em todos os e-mails, né? Ninguém aguenta, nenhum líder aguenta ficar sendo copiado em todos os e-mails. Mas se você acaba de chegar, talvez você queira entender algumas coisas. Você fala, gente, ao longo do próximo mês eu queria ser copiado em todos os e-mails.
Depois você pode ir soltando isso, porque você já entendeu, já conheceu quem é a equipe. E aí, Márcio, dá uma live nova, aquele Four Corners Training, né? Aquele treinamento em 4 níveis, que na verdade é delegação em 4 níveis. Algum nível de controle numa situação como uma situação de emergência, por exemplo. Aqueles comportamentos que precisam ser combatidos, que estão numa regra de Pareto, né? 20-80, mais afeta os resultados, talvez você tenha que, de fato, controlar mais de perto, né? Eu costumo fazer muito isso. Então, assim, eu vou querer ver diariamente. E se diariamente não estiver me atendendo, eu vou querer ver os relatórios 2 vezes ao dia, né? Porque aquilo ali é indicador crucial para o desempenho de toda a equipe da empresa. Então, eu já cheguei ao ponto de ver desempenho de vendas hora a hora. Vai ter que, naquela época não tinha tantos softwares, reporta via mensagem, hora a hora o desempenho de vendas, porque qualquer desvio grande eu preciso intervir. Mas depois isso tem que ser passar para os níveis de desenvolvimento, aí lá no Four Corners Training tem, né? Primeiro delegação, depois treinamento, depois acompanhamento e, por fim, delegação mesmo, com um nível menor de controle. Depende muito da equipe e depende muito da cultura da empresa, mas de toda forma depende muito mais do líder. Um líder coach, um líder treinador, um líder que desenvolve, ele vai efetivamente fazer isso. E a outra dica que eu digo é limite o seu tempo. Então, faça reuniões objetivas, boas, com a frequência necessária para que você se informe e solte a sua equipe. Deixe que eles procurem por você como recurso, em vez de você procurar por eles como controle. E isso tende a funcionar. Muito bom, muito legal. Muito bom mesmo. Algumas dessas dicas aí eu estou conhecendo agora aí, com o Jailton comentando aqui para a gente. Né? Muito bom, Jailton. Obrigado. E vamos então para o nosso último sabotador. Mais fácil de falar do que de fazer, tá, Márcio? Assim, imagino. Tá, pessoal? Como quase tudo falando vida, né? Aqui, ó, sentadinho, tá ótimo, mas o bicho pegando na empresa e vem meta e vem relatório, você tem que produzir relatório. Eu sei essa desgraça, tá, gente? Mas, de toda forma, a gente tem que buscar excelência na gestão. E saiba, querer controlar tudo é gastrite, prisão de ventre, noite sem dormir, aquela cefaleia brava, né, dor de cabeça, que dá enxaqueca, pressão arterial elevada, porque você simplesmente não consegue. É melhor ir na regra 80-20 ou 20-80. Legal, legal. Muito bom. Vamos então para o nosso último sabotador, que é o sabotador esquivo. O que é o esquivo? E nunca vimos esse sabotador aparecer em ninguém. Nunca Tenho vi? certeza que nós estamos apresentando agora a maior novidade da praça. Todo mundo já viu. Conforme o nome Desculpa diz, ter te cortado, mas... nada que isso. Conforme o nome diz, ele se esquiva, né? Mas aí, Jailton, eu te pergunto, quero até te perguntar, porque assim, líder controlador a gente vê, hiperracional a gente vê bastante, não é? O perfeccionista a gente vê, porque o cara, para chegar numa posição de líder, ele, bom, pelo menos eu acredito que ele tende a ser uma pessoa que assume mais a responsabilidade e tal, então tende a não se esquivar tanto assim, né? Mas eu vou fazer o seguinte, essa é a pergunta que eu vou lançar para você, né? Estou curioso também para ver a resposta. Eu vou dar a descrição aqui para o pessoal e o Jailton então vai comentar um pouco sobre esse líder, né, que tem sabotador alto e o impacto que isso traz na equipe. Bom, conforme o nome diz, o sabotador esquivo, ele evita tarefas difíceis ou desagradáveis. Então, ele procrastina, ou seja, ele deixa para depois. Ele foge de conflito, foge de prazos, ele atrasa na conclusão, ele foge das conversas que são difíceis de serem feitas, sabe, aquelas conversas chatas, ele evita fazer. Quando ele está muito pressionado, se sente paralisado, o que ele faz? Ele vai embora acreditando que as coisas vão se resolver. Então, amanhã eu faço, depois eu faço, né? Ele não gosta nem de encarar a procrastinação dele, né? Você vai falar sobre a procrastinação com ele, ele também não gosta de encarar.
E quando ele tem um problema, principalmente se ele tiver também um sabotador vítima, quando ele cai, ele fica ali no chão, parado, esperando ser resgatado, né? Bom, depois eu vou dar umas dicas que tem a ver com desempenho pessoal, mas eu queria primeiro que o Jailton pontuasse sobre esse perfil de sabotador dentro de um líder. Márcio, é assim, ó, eu não sei, a turma, vamos de repente até já ouve o pessoal, mas é o seguinte, o problema é que o esquivo, ele é mais difícil de identificar, tá? Mas está muito presente. E por que é tão negativo? Porque ele expõe a sua equipe. É aquele líder que não briga pela equipe, não está à frente enfrentando os conflitos que tem que existir. Tem que existir conflito. Conflito é necessário, né? Para que haja crescimento, para, como eu digo, um músculo, ele precisa ser incomodado para poder endurecer e ficar forte, né? Então, quando você se esquiva dos conflitos necessários, né, profissionais, você acaba deixando de ser o para-raio da sua equipe e você expõe a sua equipe. A equipe não tem a sua alçada, não tem os seus poderes, nem tem as suas interlocuções, né? Ela não fala com os diretores, por exemplo, ela não fala com o presidente, ela não fala com certos clientes, e você fala, aí a equipe fica extremamente frustrada, os resultados não vêm. E isso é doloroso porque é um processo mais lento. Quando você tem um chefe controlador, ou né, o chefe que deixa que o hipercontrole seja um comportamento dominante, ou você tem um outro que permita, né, que o sabotador hiperrealizador, você enxerga isso com mais rapidez. O esquivo, você vai notando isso, e às vezes o estrago já está feito, não é? Uma coisa que vocês vão reconhecer que acontece muito é aquele departamento em que todo mundo manda, né? Porque ele quer manter boas as relações, ele é o apaziguador, ele se esconde através desse fantasma, dessa capa de que alguém tem que apaziguar, alguém tem que ser a voz da razão, né? E acaba que você fica sendo mandado por todo mundo na empresa. Então, é muito perigoso, liderança exige coragem. Eu tenho um tema que eu gosto de falar, que é a liderança corajosa. Se você não tem coragem, não seja líder. Você tem que defender sua equipe, sim, você tem que enfrentar as pessoas. Uma vez, eu fui contratado, um gafe que eu dei na minha vida, dos muitos que eu já dei. Eu fui contratado para um curso de gestão de conflito. Aí eu falei, né? Traduziram assim, e eu confesso que o meu francês não é o melhor. Eu li o material e achei assim, gestão de conflito, tá tranquilo. O material era uma página só, né? E fui. O meu cliente era a L'Oréal. Eu fui para a reunião. Quando eu cheguei lá na reunião, não tinha nada a ver. Não era gestão de conflito. Era lidar com o conflito, provocação do conflito. Então, a L'Oréal Paris tinha essa necessidade de ensinar as pessoas, aí depois eu vim, né, a trabalhar nisso, os latino-americanos, brasileiros, né, pessoas que não sabem lidar com conflito, se magoam pela discussão, levam para o lado pessoal ou se esquivam. E uma empresa de criação, que tem criação na veia, né, precisa ter conflito, precisa ter discussão. E as pessoas não sabem fazer isso. Então, veja como isso é sério, né? É por isso que eu acho que é um sabotador muito perigoso, pode ser muito sutil, tem departamentos que são vocacionados para isso, e se confunde. Eu trabalho, né, muito tempo com recursos humanos e às vezes se acha que o departamento de recursos humanos tem que ser um departamento humanista, tem que ser um departamento que não discute, que não discorda, que não conflita. E a minha postura é bem diferente. É um departamento que tem que ser altamente propenso a estabelecer as discussões que têm que ser estabelecidas. E o impacto na equipe é muito negativo quando um líder faz isso como sabotador. Você será apaziguador e saber a hora
de administrar o conflito e tal é uma coisa. Outra coisa é você deixar esse comportamento dominante. Gente, cá entre nós, só estamos nós aqui, né? O frouxo, né? Cá entre nós, né? Aquele chefe frouxo que corre de tudo, não discute nada, e a gente fica injuriado ali porque ninguém fica mandando você fazer, e o propósito da empresa e o projeto, e toma na lombeira e o resultado não vem, entendeu? Isso acaba gerando altos problemas. Legal, Jailton, muito bom. É interessante isso, né? Saber o momento, né? Porque às vezes a pessoa tá mentindo para si mesma, né? Dizendo, não é bom ter conflito e tal, né? Você é uma pessoa boa, né? Poupe as outras pessoas, né? Seja flexível, né? E nenhum problema com essas tais frases. O problema é que muitas vezes elas são mentira, né? Elas são mentira. É uma mentira que o sabotador lá conta e faz essa pessoa agir dessa forma. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, Jailton, até anotei aqui, ó. Anota essa frase aí, que essa frase é interessante, gente. Frase do Jailton. Conflito é necessário para o crescimento. Silva, vírgula, Jailton. Cara, aí. mas não é, Márcio? Se você tem um grupo, se você o que é uma empresa? O que é uma organização? Um grupo de pessoas orientado a um objetivo. No caso da empresa, lucro para os acionistas, né? Satisfação para o cliente, responsabilidade para a sociedade, não é isso? Remuneração, recompensa para os funcionários, etc. E tal. Então, assim, são resultados. Você junta um grupo de pessoas e vai ser todo mundo passivo, não vai ter conflito, não vai ter discussão, tem que ter, tem que provocar, tem que ter, e tem que sair dali sabendo que isso é absolutamente necessário. É uma coisa que esse sabotador faz, Márcio, eu acho, vê se vocês concordam, é que esse líder que deixa esse sabotador dominar, ele acaba resolvendo as coisas nos corredores, né? Nas coisas fora dos fóruns que tem que acontecer. Então, ele vive com negociações paralelas. Isso eu já vi muito. Você mapeia e vê que a empresa são 2 ou 3 empresas. A empresa que é tratada nas reuniões, a empresa que é negociada nos corredores e a empresa que, às vezes, acontece em relações interpessoais, amizades, etc. E tal. Isso é péssimo para a cultura organizacional. Ninguém sabe como é que funciona aquela empresa. Foi feita uma ata, mas aquela ata não vale nada. Porque, na verdade, depois é que foi negociado o negócio, no jantar, na conversa de não sei o quê, e aí? Só que esse ambiente é muito difícil de controlar. O ambiente, como a gente pode, cuidado com o termo, a gente está aqui no Rio de Janeiro, ambiente marginal, né? Está à margem dos processos organizacionais. Aí parece coisa de bandido, você tem que ficar controlando. E isso não é dizer que você tem que administrar o ambiente político. Política existe em qualquer sociedade humana. Estou falando aqui, você aqui não faz o conflito, depois você dá um telefonema, depois você vai com não sei quem e tal. Isso acontece, isso tem que acontecer. Mas quando isso é comportamento dominante, solução para tudo, aí ficou muito complicado para a equipe. Legal, muito bom, Jair. Tem uma frase que eu gosto, que eu não sei qual foi o autor, ele diz assim, né? O seu grau de sucesso na vida pode ser determinado pelo número de conversas difíceis que você está disposto a ter. Né? Olha que legal, né? Ou seja, não fugir do conflito. Muito bom. Falou. A dica que eu dou para o pessoal, dica que eu dou aí para o pessoal de desempenho pessoal é planejamento, produtividade, meta diária, coloque por escrito, tá? Porque eu tenho esquivo, melhor dizendo, tende a esquecer. E, se possível, se comprometa com outras pessoas, né? Torne público isso que você se comprometeu a fazer. Porque aí você vai pensar 2 vezes quando você pensar em não fazer. Né? Então, essa é a minha dica que eu dou. Márcio, tem uma dicasinha também seguindo essa sua linha, que é o seguinte: comprometa-se na hora e no local. Comprometa-se. Você é o líder, está rolando uma reunião, quando surgir um item que seja para você, fala, anota aí, item para mim, falar com fulano de tal sobre isso, isso e isso. Pode me cobrar. Legal. E aí você vai botar no seu to-do. E o ideal, faça isso imediatamente. Tão logo você possa, não posterne, porque a equipe vai sentir a maior confiança. Ufa! Não, gente, esse assunto com fulano é meu. Pode botar aí nas minhas tarefas, nas minhas responsabilidades. Põe o meu nome aí, por favor.
Aí você vai evitar de se esquivar, porque muitas vezes é seu papel e você acaba dizendo, não, então fulano, você dá uma ligada para ele, se você não conseguir resolver, aí você fala comigo que eu vou tentar resolver. Aí, em vez de uma tarefa, já virou duas. Ele vai ligar e depois você vai ligar. Existe espaço para isso? Existe. Mas, por favor, se um telefonema seu já resolve, se é uma briga sua, assuma essa briga. E a equipe vai agradecer. Pode ter certeza que você vai se transformar em desempenho. Legal, legal. Muito bom. Tem um sabotador. Bom, falamos os 9, né? Completamos aqui. Só que tem um de bônus aqui que eu vou dar pessoal, que é o 10º. Na verdade, não é o 10º. Na verdade, ele seria o primeiro, que é o sabotador-chefe, que é o sabotador crítico. Que é assim, ó. Como que funciona essa... Como que o XA, né, esse pesquisador, ele contou essa história que acontece dentro da nossa mente. Existe o nosso lado sábio e o nosso lado crítico. O lado crítico, ele possui 9 subalternos, né, que são os sabotadores, que a gente citou ao longo dessas últimas lives. Né? E esse lado crítico, conforme o nome diz, ele acha defeito em você, nos outros ou nas circunstâncias. Então, toda a raiva que você sente... raiva, vergonha, culpa, esses sentimentos negativos, eles são provenientes desse sabotador crítico, né? Eles insistem em observar as coisas como sendo ruins, né? Ao invés de que elas sejam como sendo uma oportunidade, talvez até mesmo de crescimento. Já observaram que quando nossa mente está positiva, até quando acontece uma coisa que não é tão boa, a gente consegue olhar de uma forma um pouco mais positiva? Mas quando o crítico está muito alto, você enxerga tudo como sendo uma adversidade, como sendo um grande problema. Então a gente tem que ter cuidado, né? Porque funciona assim, ó. A gente vê uma situação, a gente interpreta essa situação. O crítico, dependendo do nível que ele estiver dentro de você, ele vai criticar com dureza a situação e ele vai ativar os sabotadores. Então, dependendo da crítica que você fizer à situação, você vai se esquivar de tomar uma atitude, ou você vai querer controlar, ou você vai ser perfeccionista, ou você vai querer controlar, enfim. A forma como você vai atuar pode ser de 9 formas diferentes, conforme nós falamos ao longo das lives. Mas o crítico, ele vai criticar primeiro, ou a você, ou aos outros, ou às circunstâncias. Então, uma dica que eu dou de desempenho pessoal é lembrar do seguinte, ó, todos os sabotadores, eles são igual uma criança, eles são iguais à criança pirracenta, né? A criança vai lá, já vê aquela criança que faz pirraço, esperneia, tal, mas o pai talvez firme, fica quieto, talvez olha para a criança, ele não se irrita, mas olha firme e tal. Daqui a pouco a criança para, ela começa a reduzir aquele nível de pirraço que ela está fazendo. Então, o sabotador é assim também. Então, o primeiro passo é o seguinte, autoconsciência. Sentiu que o sabotador está vindo? Entenda que ele é igual uma criança que faz pirraça. Ele não vai ficar daquele jeito para sempre. Só é você estar autoconsciente e evitar tomar uma decisão precipitada, uma decisão reativa, já vai te ajudar um bocado, né? Porque quando um sabotador vem, você não sabe lidar com aquele sentimento, o que você quer fazer? Você quer se livrar daquela sensação ruim que você está sentindo. Então, o que você faz? Você vai lá, você briga com a equipe, ou você se esquiva, ou você controla, ou você critica. Chora, né? Chora, Chora, joga no você chão. pede ajuda. Não, Pede você pega, vai ajuda. para o banheiro e chora, pede ajuda. Aí vai ajudar alguém, né? Vão surgindo esses sabotadores, como você estava falando. A partir desse sentimento de incômodo, aí você vai para o sabotadorzinho. É isso aí. Você se incomoda, você não sabe o que fazer com o sentimento, o que você faz, você não tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Você vai lá, acaba fazendo o quê? Faz besteira. Faz o que você não deve. Então, o primeiro passo é realmente, conforme falam, né, Jair? Falam que o líder, primeiramente, ele tem que liderar si, né? Fala-se muito sobre isso. Só que às vezes vira um grande tabu, né? O que é liderar si? Acho que o primeiro passo seria esse, ele entender o que ele está sentindo, ter cuidado com o que ele está liderando, né? Não liderar sobre esse viés de reação, de reatividade. Não é, Jair? O que você acha? É isso, gente, assim. De novo, né? É muito bom essa matéria, porque ser crítico não é o sabotador crítico.
tem que ter crítica, você tem que ser crítico de si mesmo, né? Você tem que exigir mais, você tem que querer mais. Você precisa entender as causas que estão presentes nas outras pessoas, né? As causas que estão presentes no ambiente, as causas que estão presentes em você, na matéria. Isso aí a gente tem aí, né, o pensamento do Ishikawa, que trata isso, com análise de causa e efeito. Tá tudo beleza. O problema é quando esse crítico, ele começa a sair do controle e te leva para essas situações. Ou seja, excesso de criticidade, né? Eu acho que uma coisa que ajudou muito, que há muitos anos não existia de forma estruturada, é essa visão agile ou das metodologias ágeis, porque elas ensinam você a lidar com as imperfeições em prol dos resultados com foco nas pessoas. Então, o que acontece? Antigamente era assim, a gente só sabia fazer projeto para entregar tudo pronto, sem erro nenhum. A parede tinha que estar lisinha, os azulejos tinham que estar hiper alinhados. Só existia esse padrão da qualidade no início do entendimento do que era qualidade. Depois a gente veio dizer o seguinte, se o cliente está com pressa, talvez ele abra mão de ter os azulejos plenamente alinhados, porque o negócio dele é segurança, não é estética agora. Ele vai querer que você bote um azulejo branco, que não esteja tão alinhado, porque depois ele vai querer trocar aquilo ali por um super azulejo lindo, que esse sim vai ter que ser alinhado. Mas não é necessidade dele no momento. Eu acho que essa metodologia, e tem um pensamento filosófico por trás disso, ajuda muito a gente. Foca no resultado, sobre você mesmo. E estabeleça marcos que não sejam no nível de criticidade que vai te levar para o sabotador. Porque se você ficar sendo crítico demais com tudo, especialmente com você, exigindo um desempenho nível tal inalcançável, vão aparecer os sabotadores. Então, o que você faz? Você aprende a compartilhar isso, né? Compartilhar isso com as pessoas, né? Respeitar as pessoas, que aí o seu nível de criticidade vai diminuir, porque tem a ver com as pessoas. Quantas vezes a gente nos viu chefes aqui exagerados, né? Pedindo para você fazer milhões de relatórios, porque vai ter uma reunião muito importante. Então, se perguntarem isso, eu quero ter isso. Se perguntarem isso, eu quero ter aquilo. Se perguntarem aquilo, se perguntarem não sei o quê. E se fizer uma pergunta sobre gente, se fizer uma pergunta sobre atmosfera, não sei o quê. Aí leva não sei quantos relatórios, a reunião dura 30 minutos, nada daquilo foi útil, a equipe trabalhou meses, ou trabalhou tempão à toa. Por quê? Porque ele estava tentando se cercar de todas as seguranças possíveis. Eu acho que a gente está vivendo numa outra era de disponibilidade de informação e a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse crítico, eu estou dando um exemplo aqui que foge, né, para aquele detalhismo que a gente falou da semana passada, mas ele realmente vai fazer com que todos os fantasminhas apareçam, né? Seja sábio, né? Eu sempre costumo dizer que a sabedoria é o uso de informações para tomada de decisão. O mundo não fala mais muito sobre sabedoria, fala muito sobre conhecimento. Mas eu acho que a gente tem que buscar a sabedoria. A sabedoria não é posse do conhecimento. A sabedoria é usar o conhecimento para tomar boas decisões. Então, a criança sabe atravessar a rua, já foi ensinado. Sinal fechado, faixas brancas, todos os carros parados de um lado e do outro, só então você atravesse. Mas será que ela já adquiriu sabedoria para tomar a decisão certa? Aí a gente vai atrás da criança olhando, né? A primeira vez que ele vai sozinho para a escola e tal. Então, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. A sabedoria é a busca do equilíbrio, de usar o conhecimento para tomar boas decisões. Acho que é Legal. aí que o sábio e o crítico se relacionam, né? Muito bom, Jair. Você falou isso agora, eu me lembrei que há um tempo atrás fizeram uma piadinha assim na internet, né? Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocá-lo numa salada de frutas. Gostei, viu? Essa é boa. É isso aí, né? Porque é isso, né? Informação, conjunto de dados, conhecimento. Conjunto de dados, informação. Conjunto de informação, opa, conhecimento, sabedoria, peraí. Você pode estar fazendo uma série de conexões sinápticas que envolvem a aquisição de conhecimento, mas se você não toma a decisão certa, não está no nível ainda da sabedoria, né? Por isso que a sabedoria precisa de tempo, né? E você precisa se exercitar nesse sentido.
Mas eu acho assim também, que foi o que eu falei semana passada, Márcio, abrindo aí para o pessoal, né? Vamos ser amiguinhos dos nossos sabotadores, tá? Ninguém precisa ficar aqui com uma telinha daquela de matar mosquito, matando seus sabotadores, não. Isso é muito chato. Acho que uma pessoa totalmente sem nenhum sabotador deve ser um porre, assim, de lidar, entendeu? Não Uma existe. pedra, assim, aquele Não cara existe. chato, entendeu? Oi? Na verdade, não existe, né? Porque todos nós vamos... Então, assim, eu conheço, de quem está aqui, eu não conheço muito o Davi, a Joyce, a Tatiana, tá, mas tem outros aí, inclusive eu conheço os seus sabotadores, eu gosto deles pra caramba, tá? Faz parte da vida, aí deixa correr. Muito bem. Saber lidar com eles é a melhor coisa, é legal. Muito bom. Quero abrir aqui para o pessoal. Quem quer perguntar a respeito, né, do que a gente discorreu aqui hoje, quem tem dúvidas sobre os sabotadores, né, sobre esses Contribuir, né, Márcio? Se quiser falar. Falem. Marcos, se você não falar nada, eu vou revelar os seus sabotadores, dos quais eu já participei muitas vezes. Entendeu? Nós temos sabotadores parecidos. O Sanches é mais equilibrado, mas também tem os sabotadores. A gente já compartilhou muito sabotador também, né, André? Tá todo mundo lá se xingando. Estou Fala. fazendo uma reflexão aqui. Por enquanto, Tem uns estou ouvindo aqui. sabotadores. Tem um sabotador que é tão amigo que olha como é que eu fiquei gordo. Entendeu? Tá aquela situação brava. Vamos comer um chocolate, vamos tomar um cafezinho. Aliviar um pouco. Ô, André, se depois você quiser fazer o teste, deixa eu lembrar. A gente compartilhou isso por e-mail, não estou lembrado, mas eu posso fazer o seguinte. Acho que sim, Márcio. De qualquer forma, eu vou colocar aqui então, para mandar o link. Eu estou anotando aqui. Eu vou mandar o link para nossa lista, né, de e-mail. Aí a gente manda lá, tá, o André? Ou o Jair te manda também. Tá? Eu acho que o Marcos também vai querer ver. O Márcio, o André estava interessado em ver as outras lives que estão gravadas. Está lá também, né? No Gefácio/lives. Exatamente, Sanches. Você pode entrar no nosso site, gefácio.com.br/lives, se cadastra. E toda semana no seu e-mail, a gente não enche o saco com e-mail, pode ficar tranquilo, tá? São só 2 e-mails por semana que a gente manda. Só isso. Que é um avisando a live. Legal. E outro avisando, dando link para você assistir, né? Nós já temos lá, acho que umas 6 lives, acho que contando com essa daqui, tá? Tá tudo no nosso canal do YouTube, tá? E eu vou mandar então por e-mail também o link do site onde tem esse teste, né? Um teste gratuito que você pode fazer, né? Para ter acesso a essa informação muito útil, tá bom? Ok, agradeço, Márcio. Muito obrigado. Vamos aí, tá? Eu ia falar uma coisa aqui para você, Jailton, sobre as lives, sobre esse conteúdo. Deixa eu lembrar aqui. Estava aqui na mente agora, só que eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Tem problema não. Eu quero saber do meu desempenho. Eu me comportei direitinho? Sim. Foi muito bom. Falei do meu tempo. Falou no seu tempo, está aprovado. Muito bem. Quero saber aí do pessoal, se alguém tem mais alguma dúvida, quer perguntar. Marcos abriu o microfone dele. Beleza. Marcos, você abriu o seu microfone. Só uma dica aqui para eu dar para o pessoal, tá? É uma dica que eu utilizo muito. Uma dica de como você pode aproveitar nossas lives também. Às vezes você pode colocar no seu computador, né, no seu celular, liga numa caixinha de som se for apropriado, e às vezes quando você vai fazendo suas tarefas do dia, você fica lá ouvindo e fica absorvendo informação. Afinal, já temos aí umas 6 horas de live gravadas, né? E vamos ter muito mais, né? Então essa dica aí para o pessoal. Manda ver, Marcos. Na semana passada eu perdi, Semana passada eu perdi. Beleza, você vai... Então, vai lá. E eu, inclusive, mandei nessa semana, mandei hoje de manhã, dá uma olhada lá, Marcos, seu e-mail, mandei hoje de manhã o link da live da semana passada, tá? Do replay da live. Tá. Sim. E se vocês acharem legal, podem ficar à vontade em compartilhar, tá, gente? Com quem tem interesse, o que vocês acharam? Nosso grupo é pequeno, a gente não está nem buscando esse tipo de
de um alcance em massa, assim, agora não. Isso não é nosso objetivo. A gente está realmente querendo ter um grupo de pessoas que estão verdadeiramente interessadas. Então, se vocês acharem que tem mais alguém que pode se beneficiar, fiquem à vontade de trazer. Essa live ela é gratuita, ela é para cumprir mesmo a nossa função social de distribuir informação de maneira democrática e ajudar mesmo a turma. Não, Oi. eu só queria comentar que, como eu achei que foi importante para mim o tema dos sabotadores, a Tainá com a Thalita, que hoje estão assistindo também, eu pedi, achei importante e gostei e passei para elas compartilhar também, para que legal! E tendo conhecimento, né, para colocar em prática. Legal. Que legal. E eu me identifiquei um pouco com o esquivo, mas eu estou repensando aqui, eu acho que o vítima, o hipervigilante também bateu um pouco. Ai, que bom, que joia que você está fazendo essa reflexão. Aí se você quiser... Para não deixar esses sabotadores pegar e tomar conta, que nem o Márcio falou, da criança pirracenta, a gente pegar e deixar não deixar pegar e ficar, né? É isso mesmo. Tá cortando minha internet, gente. Ô, Jailton. Acho que é isso. Legal, legal, Joyce. Obrigado pela sua contribuição, hein? Então, fala, Marcos. Jailton e Márcia, né? Super abraço. Tchauzão. Valeu, obrigado. Valeu, André. Márcio. Valeu, Jailton. Honrado com a sua presença. Obrigado, Davi. Obrigado. Thalita, semana que vem eu trago Joyce. Mais gente. Show! Traz sim. Maravilha. É um prazer. Tchau, Joyce. Tayana, super abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.